Olha, e o tema de hoje é sobre Enem, vestibular, porque o Enem especialmente está chegando aí a data. É o Exame Nacional do Ensino Médio, que é utilizado como critério de seleção para quem quer concorrer a uma bolsa no ProUni e também serve como critério de seleção para mais de 500 universidades no país. E só reforçando, neste ano, as provas acontecem dias 13 e 20 de novembro. Então é importante dizer que os locais das provas já foram divulgados. Basta o estudante acessar o site enem.inep.gov.br. E para você que vai fazer o Enem, o Vermais convidou uma professora, doutora em educação, para dar algumas dicas importantes para você ter um bom desempenho na prova. Seja muito bem-vinda, doutora Elza Giostri. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. E a gente que agradece por vir compartilhar o seu conhecimento, porque, doutora, não apenas o Enem, mas os vestibulares, por menos que aconteçam, né, em vista de anos anteriores, mas ainda acontecem. E estar preparado para esse momento é muito importante. Por isso, eu começo lhe perguntando. Fez a inscrição, se preparou, estudou durante o ano, o que agora dá para fazer? Ou deve ser feito? Pois é, existem algumas preocupações. Existe a preocupação com o conhecimento, mas também é muito importante a preocupação com a logística do exame em si. Tanto para Enem quanto para vestibular. A gente sabe que alguns estudantes estão realizando vestibulares em outras cidades e acabam pegando estrada e não se organizando de maneira adequada e não chegando em tempo às provas. O mesmo acontece com o Enem. Deixando para sair de casa de última hora e quando os portões fecham, o estudante não está lá, esqueceu o documento, não separou o material necessário e olhar o material que precisa, qual é o tipo de caneta que eles permitem que seja usado. Tudo isso é importante que o estudante já deixe preparado no dia anterior. Se vai fazer a prova numa outra cidade, viaja um dia antes, se é um vestibular. E também um preparo físico, porque o estudante estudou tanto, ele se dedicou tanto, mas queira ou não, a ansiedade do momento, aquela preocupação pode causar um nervosismo que atrapalha. Então, uma boa noite de sono. Agora, quando diz descansar, não é assistir uma série, de repente ficar mexendo no celular até tarde para relaxar, né? Pois é, quando a gente diz descansar, descansar o corpo e o cérebro significa permitir a esse cérebro um relaxamento e um esvaziamento que possibilite que aquilo tudo que estudou venha à tona. Então, se eu for ficar vendo série ou jogando ou ocupando com outras coisas, eu acho que eu estou descansando do que eu estudei, mas eu estou cansando o meu cérebro com outras coisas. É uma forma de fugir também, né, daquela realidade, daquela tensão. Pois é, mas ao mesmo tempo eu não permito que oxigenar o meu cérebro e esvaziá-lo a ponto de que ele possa daí estar tranquilo para lembrar exercícios de respiração para oxigenar, tomar muita água, uma alimentação leve, porque às vezes, eu vou relaxar, eu vou sair com meus amigos até tarde, eu como hambúrguer, como um monte de coisa, no dia seguinte eu estou com azia e eu estou me sentindo mal. Todas essas coisas que o jovem, às vezes, ele na ansiedade, ele não pensa, e tudo isso é importante, ele se dedicou tanto, estudou tanto. Agora, para quem acha que não estudou tanto, que tem aquele ponto fraco ainda, né, alguma das áreas envolvidas, como que ele deve lidar com isso? Pois então, não dá para estudar tudo de última hora. Mas o jovem, ele tem consciência de alguns pontos nos quais ele é fraco. O estudante, ele tem consciência disso. Então, fazer algumas fichas daqueles tópicos nos quais ele é fraco, escrever de punho, porque esse exercício da escritura, exercício motor da escritura, escrever grande, colorido, às vezes fixar na parede do quarto, ou fazer uma ficha que ele possa carregar consigo, de vez em quando olhar
uma fórmula, algo que às vezes... Porque o visual também colabora. Se for ler, ler em voz alta, a gente sabe que essa leitura em voz alta, às vezes, ela é mais lenta do que leitura silenciosa, mas ela colabora, porque naquele momento silencioso da prova, eu lembro da minha voz. Às vezes, ler cantado, procurar sempre no estudo um lugar mais calmo e tentar lembrar, ou se tem alguma coisa que ele considera muito importante, que ele não estudou, e não é algo que demanda muito tempo, vai lá e estuda, faz anotação, procura resumo, Existem muitos vídeos no YouTube com foco daquilo que é importante para aquele estudante que vai fazer o vestibular ou o Enem. Agora, doutora Elza, o modelo hoje de prova do Enem e até de alguns vestibulares preza muito, incentiva muito a interpretação de texto. Isso pode, estar atento a isso pode ajudar muito. Com certeza. Inclusive, eu acredito muito e nós lá na Core, na nossa escola, nós trabalhamos muito nesse conceito de escola, que é um ensino médio que é feito em 3 anos, com tranquilidade, que trabalha o estudante com muita base, uma base bem feita. Porque o estudante que tem conteúdo e conceito, ele é capaz de interpretar a questão de forma que na própria questão ele encontra muitas vezes a resposta. O vestibular vai mudar com certeza. O Enem já tem uma outra configuração, tanto que o estudante que vai bem, ele consegue uma vaga na universidade. Alguns vestibulares, como por exemplo da Federal do Paraná, ele ocorre em mais de uma etapa. As questões dissertativas, não é mais só um assinalar e chutar e passei. Então, é muito importante esse preparo. Mas agora o estudante está na porta. Então, quanto mais tranquilo ele estiver, confiar naquilo que ele estudou e para que ele possa usar o que ele estudou, que ele esteja tranquilo. E que se não for dessa vez, né, pode continuar, vai servir como um aprendizado também. Presta atenção na prova, aproveita essa prova então para uma outra vez, aproveita esse momento e acredita que esses exercícios de mindfulness, que às vezes eles acham que é besteira, relaxa, esvazia a mente, a respiração oxigena o cérebro, uma boa noite de sono, deixa a balada para depois e o jogo na internet para depois, porque vale a pena. Vale a pena. Doutora Elza, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar a sua experiência, a senhora que lida, né, há muitos anos com estudantes, então sabe do que está falando e sabe que isso funciona. Então, se de repente você, teu filho vai fazer Enem ou vestibular, senta com ele, faz esse exercício de respiração, de meditação, que é a sua contribuição para esse momento tão importante. Já que não dá para ir lá fazer a prova com os filhos, a gente pode fazer essa parte em casa, né, doutora Elza? Boa sorte, uma boa prova a todos os jovens, que tenham todos um bom momento. Muito obrigada.